Fala, meu povo lindo! Eu sou a Patrícia Alves e sou a Sabrina Galdino. E esse é seu Viver Jornalismo? Pode, o seu podcast da área de jornalismo. E o nosso assunto de hoje, ele é um pouquinho, assim, ele é muito interessante nessa... E ele não deixa de ser um assunto de gerenciamento de crise, mas é um pouco da crise dentro do próprio jornalismo, não? É da perseguição aí que os jornalistas vêm sofrendo, né, Patrícia? Há alguns anos, mas parece que de um tempo para cá, essa perseguição está muito mais comum. A minha pergunta, Sá, né, o que a gente vai tentar trabalhar aqui e discutir junto com vocês, você que está ouvindo esse podcast aí no seu carro, na sua casa, ou está vendo através do videocast aqui no YouTube, eu queria a sua opinião. Em que momento você acha que nós, jornalistas, passamos de mocinhos, de profissão importante e desejada para vilões? A gente está passando por uma grande perseguição, né, de jornalistas. A gente vê muitas matérias também falando sobre isso, né, Patrícia? De ataques a jornalistas fazendo serviço ali na rua, né? Agora, uma coisa que eu acho interessante, antes de você começar a trazer para a gente, porque sempre a Sabrina faz uma curadoria bem interessante de matérias, e esse tem até um estudo, né, Sabrina, que você trouxe para a gente. O que eu acho, assim, a perseguição ao jornalista não é nada novo, tanto que o primeiro livro falando sobre a violência contra o jornalista, que é do Fernando Jorge, né, chama Cala a Boca, Jornalista, é um livro que me impactou muito quando eu estava na faculdade. Esse livro, eu acho que ele é de 1980, se não me engano, a primeira publicação dele, mas é um livro, eu tenho aquela capa antiga ainda, sabe? Eu me lembro que eu li na faculdade, eu estou falando aí de 92, 93, eu tinha 13 anos da publicação, mas é um livro que me impactou muito, porque ele conta a história da violência do jornalismo, passando ali pelo período, né, de 64. Então, não é novo esse ataque ao jornalista. Mas o que é novo, sabe, na minha visão, é a sociedade não se importar. A gente tem visto isso, na verdade. A sociedade não traz nenhuma opinião, né, sobre isso, e às vezes até contrária ao jornalismo, eu acredito que a gente tem visto mais isso agora, né? Porque o que nós víamos, né? Quando a gente pega, por exemplo, o livro lá do próprio Fernando, né, do Cala a Boca, Jornalista, então quando o jornalista traz alguma informação contrária, ou quando o jornalista traz alguma informação sobre a ditadura, ou quando o jornalista traz alguma informação, e a gente tem, até você vai trazer isso para a gente, né, quando o jornalista faz uma matéria que a pessoa que é alvo da matéria não gosta, é quase que natural ele ser atacado, né, assim, não é normal, não é bonito, mas é o mais normal. Agora, o que nós temos visto é essa guerra civil. São pessoas que não estão diretamente afetadas a nada disso, simplesmente agredindo o jornalista gratuitamente. A gente vê muito isso, né? Principalmente em relação à Globo, fazendo as matérias, às vezes do nada, a matéria não tem nada a ver, é uma matéria de futebol, é uma matéria que está trazendo informação, e o jornalista, ele é atacado pela população. Isso é muito... isso tem sido para mim uma grande incógnita. É algo que a gente não espera, né? Porque o nosso trabalho ali como jornalista dentro da sociedade é levar essa informação para a própria sociedade. Então, seria mais que assim, um trabalho em conjunto, né? Estamos aqui levando informação para eles. Mas a gente tem visto que o jornalista está sendo uma visão ruim, né, para as pessoas na sociedade, para as pessoas que estão acompanhando, ou quando a gente faz uma pergunta, né, que desagrada, como o Paty falou durante uma entrevista, aí vem esse ataque aí que não é esperado pelo jornalista. Né? É estranho, porque até o nosso canal, né, chamado Viver do Jornalismo, sofre esses ataques, né, Sabrina? Sim. As pessoas às vezes entram no nosso canal Viver Jornalismo para agredir a mim, ou a Sabrina, ou as pessoas que ali estão falando do jornalismo. Agora, é muito claro para mim, e eu não sei, Sabrina, eu queria que você... Quer trazer primeiro, antes da gente entrar nesse debate? Vamos trazer aqui algumas notícias que a gente viu aqui, né, durante essa semana, né?
algumas mais recentes. Essa daqui é recente, que foi de uma jornalistas que foram feridos após o carro de reportagem sendo atacado a tiro em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Ali a repórter e né, os cinegrafistas estavam chegando para fazer a matéria e eles foram atacados a tiros ali naquela região, né? Foi da TV Record esses jornalistas. E aí teve o lamento da polícia, da própria Record lamentando essa situação e repudiando essa violência, e a polícia também comentando mais sobre isso, daquela violência que foi sofrida ali, que foram eles também que socorreram a equipe de reportagem, né? Outro ataque também que a gente viu foi durante o Rio Grande do Sul, né? A cobertura do Rio Grande do Sul, a Globo sofreu alguns ataques, né? Aqui trouxe um repórter que foi hostilizado durante um ao vivo ali falando sobre o Rio Grande do Sul. E ele comenta que se sentiu bastante incomodado com essa hostilização ali durante a entrevista. Até a matéria fala que as pessoas gritavam bastante Globo lixo para o próprio repórter. A gente até comentou isso aqui no último podcast, né? Que o ataque à emissora acaba sendo direcionado para o jornalista que trabalha ali dentro, né? Exatamente. Vai trazendo aí, que eu estou falando com a imprensa aqui. Eles estão finalizando uma edição de uma matéria, estão precisando de um nome, gente. Vamos lá, isso aqui, assessoria de imprensa. Mas a gente está muito alinhado aqui nessa. Vai seguindo aí que a gente já entra nessa discussão. Aqui é uma outra matéria falando da equipe da NSC, que foi agredida durante uma cobertura de uma final de futebol ali da região ali da cidade, e a matéria até fala que foi agredida por delinquentes trajados de torcedores na noite deste sábado, né? Foi como eles colocaram uma matéria dessa violência que sofreram durante essa cobertura do futebol ali dentro, né? Que loucura! Aí aqui também tem um dado aqui, né, de uma matéria falando que 70% dos jornalistas ambientais, eles sofrem ataques e ameaças ali no campo onde eles estão fazendo as matérias, né? Principalmente dentro jornalistas ambientais, né? Isso. Se você imagina qual é o trabalho de um jornalista ambiental, fazer um trabalho de denúncia, né? Sim. De garimpo ilegal, de retirada ilegal de madeira, extração, né, ilegal de madeira, extração ilegal nas seringueiras, enfim. Questão dos mangues, tem uma série de coisas aí que o jornalista vai fazer a sua matéria, e claro que ele desagrada a parte que está fazendo a exploração ilegal, né? A questão é a população que realmente apoia. Que começa a ter esses ataques da própria população. A gente viu ali um jogo de futebol, uma cobertura ali do próprio local, acaba sofrendo essas ameaças, assim, uma coisa que seria normal, assim, né, no dia a dia do jornalista. E até eu queria trazer também um dado aqui da FENAGE, que ela fala sobre os 5 tipos de violência contra os jornalistas. Isso está lá dentro do Instagram da FENAGE, e ela trouxe aqui quais são as violências que eles têm sofrido, né? São ameaças e hostilizações e intimidação, com 23%, né, ali, das pessoas que falam sobre isso, da pesquisa que a gente vai falar sobre ela aqui, e as agressões físicas, 22%. No segundo lugar, agressão física, gente, é sério isso, né? E a terceira, agressões verbais, né, 14,92%. Então, a gente está vivendo casos sérios mesmo de perseguição no jornalista ali, né? E ali tem cerceamento por justiça, 13%, impedimento ao exercício profissional, 7%, e aí teve outras relatadas ali que foram de 33,7%. Mas a gente percebe, né, a questão das agressões físicas, gente, é muito alto esse número, né, de 22%. Agora, o que me parece, né, Sabrina, é que essas agressões, embora as agressões elas sejam antigas, né, e a gente está falando aí de novo do livro do Cala a Boca Jornalista, do Fernando, que é de 1980, primeiro livro que fala, que aborda diretamente sobre a violência, mas quando começou a haver esse fortalecimento ou até essa polarização política, né, de esquerda, direita, parece que as pessoas agora assumem uma posição política, né? A população agora tem agido muito mais motivados contra o jornalista por uma questão política, né?
Sim, a gente tem visto isso também, né, da questão política relacionada a essa violência, depois aí dessa questão de direita e esquerda, teve esse aumento também, né? Pode falar. Não, pode falar, vai, traz aí. Trazer um outro dado aqui também para a gente, que são os perfis dos profissionais atacados, que eu queria também falar sobre isso, né? Que a gente tem um repórter de TV e vídeo, que aí tem 41% dos ataques, o repórter de site e portal é 28%, o repórter de jornal e revista 25%, e o repórter cinematográfico 23%. Fotográfico 16%, colunista 13%, apresentador de TV 13% e o apresentador de rádio 8%, e o jornalista independente também 8% e o jornalista em mídias digitais 7%. E a gente percebe, né, você está pensando nesse gráfico aí, né, por que será que o repórter de TV e vídeo ele é muito mais atacado? Porque é contra imagens, né, contra fatos, não argumentos. Se ele vai lá e ele faz uma denúncia e ele mostra algo, fica mais difícil, né, do que o de portal. E também, talvez, aqui eles não abrem essa pesquisa, né, nessa pesquisa, aliás, eles não abrem, mas, assim, quando a gente fala de repórter de TV e rádio, de TV e vídeo, se existe uma porcentagem ainda separada por veículo de comunicação, Globo, SBT, Rede TV, Record, seria interessante nós entendermos. Será que os repórteres da Rede TV ou da TV Cultura, eles têm o mesmo percentual de rejeição da população hoje do que os da Globo, que a gente vê que é muito nítido, né? Eles não conseguem nem fazer um ao vivo mais. A gente viu também até o caso do William Bonner, né, que foi perseguido também durante a cobertura do Rio Grande do Sul. Nós fizemos, inclusive, uma matéria sobre isso, né? Será que a Globo está passando por uma crise dos amores, uma crise de imagens? Sim, quanto que a gente ia pensar, né, que o William Bonner, quantos nós desejamos estar na bancada do Jornal Nacional? Quantos jornalistas, né, sonhando? Isso é uma coisa interessante, né, gente? Quantos jornalistas ainda sonham em estar na TV, e é justamente hoje a função que tem sido mais desvalorizada pela própria população. Exato. Atacada pelas pessoas e desvalorizada pela própria população. É uma coisa que a gente estava até comentando sobre isso, né, Patrícia, que lá na faculdade a gente falava de bastante jornalismo de guerra e a gente pensava na perseguição lá nesses lugares mais hostis. E aquilo era romantizado, né? Mas e na prática, né? Como que é para esses jornalistas que estão sofrendo esses ataques, né? Então, tudo muito romantizado, eu acho. Chay, você trouxe algo interessante, né, gente? Porque quando a gente falava sobre, quando nós pensávamos, né, antigamente no que tipo de jornalista poderia ter algum problema físico, né, ser agredido fisicamente, morrer até, a gente só pensava no jornalista que ia fazer cobertura de guerra. Hoje você vai fazer a cobertura às vezes na cidade, de um evento, de uma vacinação, e você é agredido pela população gratuitamente. Então, assim, nós estamos vivendo uma guerra civil contra os jornalistas, né? Isso mesmo. Quando que a gente estava imaginando isso? Desde a faculdade a gente tinha esse lado romântico, né? Você é perseguido por falar a verdade, de levar aquele ideal, mas na prática acho que isso é muito mais complicado do que parece, né? A gente só olhar para esse lado de levar informação. Será que esse é o único caminho mesmo? Será que a gente precisa passar por tudo isso? E fora as outras questões, a gente tem nessa pesquisa também, eu trouxe aqui, mas eles falam também de outras questões dentro do jornalismo, que é a pressão do trabalho, os baixos salários. Fora esse problema das agressões, de ser agredido fora da redação, né? Que essas agressões acontecem geralmente fora da redação, ou não, nas redes sociais também. A gente fala de agressão verbal, pode ser também através de um ataque digital, né? Mas ainda tem tudo isso que você está trazendo. Tem as questões internas que, querendo ou não, seja uma perseguição no jornalismo também, né? Baixo salário, pressão, carga horária. Você viu uma amiga nossa, eu vou repetir aqui, né, dizendo que ela tinha que produzir, foi para Minas, né, trabalhar no jornal lá, tinha que produzir 60 matérias por dia, gente. É muita coisa, né? É muita coisa.
que não seja 60, né? Talvez ela tenha colocado esse número para ilustrar, ou numa sexta-feira, dia de pescoção, né? Pescoção que a gente produz material no sábado e domingo, chega a 60, mas se for metade, 30, já é bastante coisa, né? Não dá para fazer nada com qualidade. Com fonte, né? Olhando os dois lados, como que faz um jornalismo de qualidade. Ô, Sabrina, então, e será que não é esse o grande problema? Quer dizer, o jornalista, ele está tão atarefado, ele é tão pressionado, tem tão pouco tempo para fazer, muitas vezes, verificações, que a qualidade do trabalho, às vezes, cai e a população já começa a perceber quando não há uma averiguação dos fatos, ou quando não há um cuidado, né, de observar os dois lados. Será que pode? Porque a gente está fazendo, está indo para um pensamento, tá, gente? Assim, eu acho que a gente está vivendo um momento de que as pessoas estão mais atentas às coisas, né? Patrícia, mais analisando cada coisa que chegou até elas e não aceitando qualquer informação. Eu acredito que isso também traz esse questionamento do próprio jornalista. Porque tudo é checável hoje, né? E essa checagem, antigamente a checagem era feita pelo jornalismo. Hoje qualquer pessoa pode fazer a checagem, que é o caso lá, no caso, né, que nós já trouxemos aqui também, dos caminhões que estavam sendo parados e multados ali no Rio Grande do Sul, né? Aí vem a reportagem e diz que não, que aquilo é fake news e que não está acontecendo. Mas alguém já tinha feito a checagem, tem imagens dos próprios dos caminhoneiros, né, sendo parados, multados, eles mostrando. Então, agora a checagem, ela pode ser feita por qualquer pessoa. Exato, e inúmeros comentários também nessas publicações, falando, não, é verdade, está acontecendo, eu estou aqui, né, então, pode ser feito de várias formas, como você falou. Sim. E até uma tentativa, eu me lembro de algumas matérias dizendo, não, é o poder público que está fazendo, a população não está ajudando. E as pessoas estão vendo que a população está ajudando, quer dizer, e talvez a gente peque, quando eu falo a gente, né, porque nós somos jornalistas, nós trabalhamos com assessoria de imprensa diretamente, não é uma área que tem sido afetada ainda por nada disso, mas o que nos afeta é outra coisa, né? Sim. É um outro problema que nós temos, a gente pode até falar um pouquinho sobre isso, mas hoje tudo pode ser checado muito, muito rápido pela própria população. Sim. E aí, nesse caso, né, você pega o caso do caminhoneiro, isso aconteceu, ou da população, né, ajudando, seria até bacana, olha, o poder público está coordenando, está trazendo material, mas é claro que a população está ajudando. Então, tentar diminuir o que as pessoas estão fazendo, aí você causa outro tipo de revolta. Eu acho que tudo isso envolve, toda essa crise, né, da imagem do jornalista, eu acho que ela está envolta em duas linhas centrais, vamos dizer assim. A primeira é a questão política. Então, quando as pessoas elas simpatizam com um determinado político, né, e criam antipatia por um outro político, quando os jornais, quando os portais falam bem, eles tendem a gostar, e se falam mal, eles tendem a não gostar, e hoje eles transferem esse amor ou essa raiva para os que falam mal ou falam bem. Eu acho que essa é a primeira coisa. Então esse fala mal do meu político, então nós odiamos ele. Não há uma parada para pensar assim, o que é que eles estão falando? Sim. Será que aquilo que ele está falando faz sentido? Será que essa apuração faz sentido? Será que foi apurado? Não existe esse olhar crítico para o que está sendo apresentado. É só, está falando bem, então eu gosto, está falando mal, então eu não gosto. Isso dos dois lados, né? Sim. Porque as pessoas falam assim, não, porque o Jair Bolsonaro foi o que começou isso. Gente, hoje nós temos os dois lados funcionando meio que da mesma forma, né? Tentando muitas vezes descredibilizar o trabalho do jornalista para minimizar ou descredibilizar a informação que ele está trazendo. Sim, a gente tem acompanhado muito isso. Infelizmente, esses dois lados aí é político, né, gente? Então, sempre levantando uma bandeira de um lado e de outro, nesses extremos que a gente tem visto. Então, é isso que eu acho que essa é uma linha. Eu acho que uma outra, Sabrina,
é que nós temos vivido um período, até pela questão da internet, em que todo mundo tem acesso à informação e que todo mundo resolveu ser jornalista. Até pela falta de diploma, agora todo mundo acha que faz jornalismo porque pega um celular e faz vai, olha, eu venho aqui, faço umas imagens, falo alguma coisa ali, agora isso é jornalismo. Então, eu acho que está havendo uma deturpação do que é jornalismo, talvez até pela não obrigatoriedade do diploma. E aí eu sou obrigada a concordar com a FENAGE, embora eu discorde que esse seja o único problema. Não adianta nós termos faculdade, obrigarmos a ter faculdade, a faculdade continuar ensinando o que ensina. Sim. Né? A qualidade do ensino hoje, de uma maneira geral, é muito ruim. E quando a gente fala em jornalismo, principalmente assessoria de imprensa, que é a área que eu amo e que defendo, é muito negligenciada. Né? Os cursos são a gente não podemos dizer todos, né? Porque a gente precisa, né, ter essa responsabilidade. Tem cursos muito bons, faculdades muito boas, mas tem muita coisa ruim sendo apresentada. Tá, e você que no seu curso na sua cadeira de assessoria de imprensa, teu professor era o quê? Ele era de marketing. De marketing. Então, hoje pega esse professor que é mestre e doutor ali, é da área de comunicação, é bacharel em comunicação com habilitação em marketing, mas vem cá, vem falar dessa área aqui, porque nem tem tanta importância assim. Aí eles acham que estão ligadas, né? Marketing e assessoria de imprensa, até nem achado que tinha tudo a ver. E com isso, gente, a gente vai criando um sentimento coletivo de que o trabalho de jornalista já não é mais necessário, que todo mundo pode publicar o que quiser. Isso não é verdade, gente. O trabalho de jornalismo ele é muito importante, porque ele tem que ter ética, tem que ter responsabilidade, tem que ter humanidade, alguém tem que ir lá, tem que apurar essa matéria, tem que ouvir os dois lados, tem que trazer isso de uma maneira entendível para a população. A população não tem condições de estar diante de todas as informações. Então, nós sabemos o que acontece aqui no nosso bairro, mas se você me perguntar exato o que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul nesse momento, a gente não sabe, né? Não sabe. Né? Se você não tiver um amigo lá para você ligar, para perguntar para ele, como é que você vai saber? Como é que está a questão de reconstrução agora lá no Rio Grande do Sul? Se você não olha o trabalho do jornalista, se você não abre o seu computador e lê lá o Zero Hora, o Diário Gaúcho, o Correio, você não sabe o que está vendo. E a gente entra também nas questões importantes, assim, do país também. Como é que você vai saber de economia, o que está acontecendo? Se você não pode estar lá perto, né? Exatamente. Então, é fundamental que a gente tenha o bom jornalismo no nosso dia a dia, né? E que ele continue fazendo um bom trabalho. O problema é o que a Paty está falando, né? Aquelas pessoas que acham que colocaram a informação dentro das redes sociais e ali não apresentar dados, não colocar nenhuma fonte, que está fazendo um trabalho jornalístico. Não está, né? A gente precisa reforçar isso e trazer isso sempre. Você sabe que hoje de manhã eu estava ouvindo a Rádio Jovem Pan e estava passando o Morning Show. E uma coisa que eu gosto deles, agora é um pouco mais, né? Teve uma época que eles eram um pouco mais, vamos dizer assim, de uma única linha, mas especificamente na hora que eu liguei, eles estavam falando sobre o governo da Argentina. E o que eles trouxeram? Eles trouxeram 2 jornalistas, sim, cada um entendido e militante, vamos dizer assim, para um lado. Então, eles trouxeram uma jornalista que apoiava e que gostava do governo do Milei, que é o que a gente está vendo agora, e um jornalista de esquerda que não. Então, trouxe uma jornalista de direita que sim, e um jornalista de esquerda que não. E os 2 jornalistas traziam dados, isso que eu achei mais interessante, de uma maneira muito polida, muito inteligente, trazendo para nós leitores, para nós ouvintes, no caso, informações de cada um, e sem nenhuma manobra, nenhuma tentativa de burlar. Então, a jornalista falava assim, gente, pela primeira vez, então, a Argentina tem um superávit. Então, isso não acontecia desde 2002. E ela começou a trazer alguns dados. Aí vinha dizer, olha, tem esse superávit, mas está acontecendo tal coisa. Não, pela primeira vez, a Argentina tem uma melhora na questão da segurança. E ele diz, bom, assim, mas isso só foi testado em uma cidade. Então, cada um trazia um pouco dessa informação, pesando cada um para o teu lado, mas, como eu tinha os 2 lados, eu, enquanto ouvinte, podia dizer, ponderar uma informação ou outra e eu tirar as minhas próprias conclusões. Então, assim, de uma beleza, sabe? Agora, eu não posso
porque eu sou contra o Milei, então agora eu odeio essa jornalista, sou a favor do Milei, então agora eu amo essa jornalista, né? Eu tenho que deixar ela fazer o trabalho dela, e o veículo de comunicação fazer o que a Jovem Pan fez hoje de manhã, que é trazer os dois lados, né? Eu achei interessante. Acho que também a gente... Será que a gente está... Agora eu vou fazer um questionamento aqui, né? Acho que também o jornalismo está vivendo esse momento também de voltar, eu acho, né? Para os fundamentos, assim, mais profundos, mais apegados, assim. Deveria, né? Se não tá, deveria. A gente deveria voltar lá para os primórdios. Eu acho, assim, eu estou aqui, né, fazendo um questionamento, mas... Não, ó, eu acho, Sal, o que acontece? Você acha que sim? Responde você primeiro. Você acha que está voltando? Sim, eu acho que está se apegando os veículos que a gente via... Voltando a olhar para os dois lados, você acha? Eu acho que o veículo que tinha um lado só, eles estão voltando a olhar para esses dois lados. E o que você acha sobre isso? Eu acho que não. Acho que não? Acho que não. Eu acho que a gente ainda tem um jornalismo, até pela questão financeira, a gente tem visto hoje muitos bancos, muitas financeiras comprando ações dos grandes veículos de comunicação. Então, com isso, ele vai perdendo um pouquinho a questão da imparcialidade. E aí fere o primeiro fundamento ético do jornalismo, que é imparcialidade e precisão, né? Sim. Então, mas quando eu olho, eu vejo assim, agora entendendo o que você está dizendo, né? A gente olha, por exemplo, para o UOL, né? O UOL é um veículo de comunicação que voltou a fazer isso. Ele teve um período ali onde ele tinha muita coisa que afirmava, muitas coisas. Tem o editorial ainda, e o editorial, tudo bem, é a opinião de alguém, sim, mas a gente já vê o jornalismo voltando a fazer esse tipo de jornalismo. O Jovem Pan também teve um período ali que era total direita, né, a gente sabe. Agora, hoje, eu já vi um morning show mais jornalístico, né, mais interessante. Mas eu acho que a gente tem muito para caminhar ainda, para voltar a fazer um jornalismo brilhante. E o jornalismo brilhante, gente, é aquele que segue o fundamento básico da imparcialidade. Então, se o jornalista, eu vou dizer uma coisa para vocês, Sabrina, eu não sei se eu já te disse isso, mas eu pessoalmente, Patrícia, a pessoa física, eu não gosto do Pelé. E eu nem acho que ele seja o melhor jogador do mundo. Aí eu vou criar uma polêmica que as pessoas vão brigar comigo. Haters, calma. É só minha opinião como Patrícia. Mas, não entende nada de futebol. Realmente, eu amo lá o meu Corinthians, entendeu? Eu assisto lá o meu jogo, ontem estava vendo o jogo do Brasil, aquele jogo feinho lá que estava rolando, né, Brasil e Colômbia. Eu gosto de futebol. Agora, eu tenho que reconhecer que o Pelé, ele tem a sua importância, né? Enfim, independente de eu gostar dele ou não. Agora, se eu vou fazer uma matéria sobre o Pelé, eu tenho que me ater aos fatos, aos números. Eu posso até fazer uma brincadeira e dizer assim, será que tem alguém no Brasil que não gosta do Pelé? Porque tem muita gente, eu conheço muitas pessoas que não gostam dele. Por quê? Eu posso fazer várias coisas, né? Assim, agora, eu não posso fazer uma matéria trazendo a minha opinião sobre o Pelé, porque não é um artigo, não é um editorial sobre o que eu penso. E o jornalismo, durante um período, ele começou a descambar para esse lado, sobre o que eu penso sobre. O que você pensa sobre, Sabrina, é só o que você pensa sobre. O que eu penso sobre é só o que eu penso sobre. Exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Mas no jornalismo, não. Vamos fazer uma matéria sobre esse assunto. Então, eu tenho que ouvir os dois lados, né? Eu não tenho que trazer nenhuma moral da história. Não é um livrinho de histórias, né? Qual a moral da história? Lembra que a gente... Sim. Não tem moral da história. A moral da história quem tem que fazer é o leitor, é o telespectador. Eu não posso direcionar a opinião pública, porque isso é, no mínimo, sei lá que palavra eu usaria aqui. Eu usaria uma palavra feia, mas eu estou tentando buscar uma coisa melhor, né? Porque isso não é jornalismo. Se você está tentando direcionar a opinião pública, isso é manipulação. Isso não é jornalismo. Jornalismo não é manipulação, jornalismo não é persuasão, jornalismo é notícia, é informação. E a informação, ela tem que... ela não pode ser precedida de paixão, não pode ser precedida de ódio, não pode ser precedida de nada. A informação e a notícia é a notícia. Se você foi lá e caiu, você foi lá e caiu. Se você foi lá, caiu e levantou, você foi lá, caiu e levantou. Por que é que você caiu? Então, a pessoa que estava na esquina tem uma visão, a pessoa que estava do outro lado da esquina deve ter visto outra coisa. Eu ouço os dois lados e digo, olha, segundo a pessoa que estava ali na frente da farmácia, foi isso que aconteceu. Segundo a pessoa que estava aqui na esquina, né, próximo ao restaurante, viu de outra forma.
eu conto os dois lados, mas de qualquer maneira você caiu e levantou, foi isso. Né? Então, gente, a notícia é simples fazer jornalismo, sabe? Se nós olharmos para o fundamento ético, é simples. Isso é verdade, Patrícia. Eu também queria trazer para a gente aqui outro questionamento, né? Que a gente está falando de jornalismo no geral, mas dentro da assessoria de imprensa também a gente precisa focar nesse bom jornalismo, focar nos fundamentos éticos, né? Senão a gente também não tem um bom trabalho ali dentro, né? Sem credibilidade, sem autoridade, né? No jornalismo. Infelizmente, que às vezes acontece aí nos modelos que a gente gosta de chamar de consueto, né? Consuetíssimos, fazendo da maneira tradicional. O assessor de imprensa, ele não sofre esses ataques, embora ele seja um jornalista e no mundo ideal, dentro da nossa rede isso acontece, né? A gente faz jornalismo todos os dias. O assessor de imprensa ele não é percebido pela população como um jornalista, que é uma coisa que a gente tem tentado mudar. O assessor de imprensa ele é jornalista, exceto se ele estiver fazendo um trabalho ruim, tentando enfiar uma pauta ruim lá abaixo de um editor, trazendo aquelas pautinhas de elevador, vai chover, vai fazer frio, ou escondendo ou manipulando notícias, né? Então, isso é uma coisa importante. Quem, na verdade, hoje a nossa barreira, muitas vezes, é dentro da redação. Sim. Né? Aí quem não gosta desse jornalista, muitas vezes é o próprio jornalista que está dentro da redação. Por quê? Porque tem coleguinhas que manipulam informação. Nós temos aquela famosa, eu tenho uma informação privilegiada, ninguém vai passar por mim, né? Que alguns assessores de imprensa têm esse perfil. Ou de manipular mesmo, né? Então, a minha empresa cometeu aí algo ruim, está passando por um gerenciamento de crise, e a gente vai tentar maquiar essa informação, isso eu conto, isso não. Então, maquiar a informação é o que algumas assessorias de imprensa fazem. Mas também é o que alguns jornalistas fazem, né? Às vezes na tentativa de não trazer a notícia inteira, ou de trazer a notícia de uma maneira que beneficie o lado para o qual eles estão trabalhando ou torcendo a linha editorial do jornal. Isso também acontece dentro da mídia tradicional, né? Sim. Só que a população ela não percebe isso dentro do assessor, no trabalho do assessor de imprensa. Então, ele tende a ser mais neutro. Nós não temos casos de ataques a assessores de imprensa feitos pela população, né? Sim, não tem. A gente viu ali que é uma das profissões que não entram na lista, né, de perseguidos perseguidos no jornalismo. Às vezes são perseguidos pelo próprio jornalista da redação, mas... gente, vou dizer uma coisa, vou fazer uma meia-culpa aqui. Às vezes é perseguido e com razão. Porque nós temos muito mais profissionais fazendo um trabalho ruim do que fazendo um bom trabalho. Isso é verdade. Né? Minoria, né? Eu me lembro do Sérgio Maurício, tem até uma entrevista que eu fiz com ele aqui, né? No nosso canal Viver Jornalismo, ele dizendo, Patrícia, tem assessor de imprensa que manda para a gente release de evento, que não tem a data e a hora. Ele falou, não, eu jogo no lixo, mas teve um dia que eu não aguentei, teve um dia que eu tive que responder para ele e perguntar, escuta, mas já tem data marcada, vocês ainda estão pensando em quando vai ser, porque o teu release não fala. Então, quer dizer, a gente tem muito, muito profissional ruim ainda. É por isso, e é nisso que a gente tem batido muito. Por isso que a gente tem trabalhado muito a questão da assessoria de imprensa, né? De como fazer um trabalho bem feito. De como voltar para isso, né? Inclusive, tem um evento aí que vai rolar segunda-feira, né, Patrícia? Que é isso aí. Missão Viver de Jornalismo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Como você pode viver dessa área, viver de jornalismo através da assessoria de imprensa. Exatamente, porque é possível, né? Eu estava falando agora com a Lolisa. Lolisa mora em Volta Redonda, né? Isso. Lolisa mora em Volta Redonda, mora com a mãe e com a avó. É uma jornalista que está há 20 anos, acho que estava, né? Há 20 anos fora do mercado de trabalho, quer dizer, completamente. E na época, quando trabalhou, né, ganhava muito pouco. Sim. Ganhava o quê? R$1.500, né? Estava falando, o correspondente hoje é R$1.500. E com muita carga horária. E hoje, 20 anos depois, ela volta para o jornalismo, né, fazendo assessoria de imprensa dela, com um contrato de 2,5, trabalhando da casa dela, podendo cuidar da avó e ajudar a mãe, né, nesse cuidado. Feliz da vida por ter conseguido dar essa guinada na carreira. E como é que ela conseguiu isso, gente? Participou do Desafio Viver de Jornalismo,
Essa foi a primeira parte, porque, claro, que vem aí também um mérito que é todo dela, de ter aceitado esse desafio, de criar a assessoria de imprensa dela, de entrar para a rede AIF, de assumir a assessoria de imprensa como carreira mesmo. E é isso, eu queria convidar você, jornalista, que está assistindo aqui o nosso podcast. Se você quiser começar a viver de jornalismo, vem participar do nosso desafio Viver de Jornalismo. Começa segunda-feira. Como é que faz para se inscrever, Sá? Aqui nesse vídeo aqui, a gente tem um link aqui na descrição, mas você pode ir lá no nosso Instagram também, ou em qualquer outra das nossas redes sociais, no Facebook também, TikTok, a gente tem o nosso link lá na bio, ou escrever missão no nosso post ali do Instagram, que você vai receber o link no seu direct também. É isso aí. E é paga? Como é que funciona? É gratuito, totalmente gratuito e online. Você pode assistir aí de onde você está e participar com a gente. É isso aí, gente, porque esse é um evento de consciência. Eu vou trazer para vocês, durante esses 3 dias, eu, a Sabrina, a Érica, nós vamos trazer para vocês um modelo de negócio dentro do jornalismo que funciona. Né? Isso aí, vem conhecer toda essa rede, né? E na sexta tem networking, né? A gente vai ter network com os participantes e com a nossa rede AIF, com todos os outros jornalistas aí, com a Lolisa, que estão vivendo dessa área. É isso aí. Maravilha, gente. É isso aí. Vambora, Sá? Vambora. Eu sou a Patrícia Alves. Eu sou a Sabrina Galdino. E esse é o seu Viver de Jornalismo Pode, o seu podcast aqui do nosso canal, onde você vai viver de jornalismo, meu amor, mesmo estando fora dessa área há 1 ano ou mais, ou há 20 anos, como estava a Lolisa. É, isso Caraca, aí. Que história linda. A gente vai falar com a Lolisa semana que vem? Ou ela vai estar aí com a gente também. Tá bom, então vem conhecer a história da Lolisa, linda, e tem muitas outras histórias lindas na rede. Nós somos colecionadores de histórias. Ai, que coisa boa. Isso é maravilhoso, né? Então vamos embora, Sá. Beijo para vocês. Beijo, galera. Tchau. Até. Bonitinho.